Sejam bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs, de novo a mais um vídeo do nosso canal. Nós vamos postar, então, 2 vídeos por semana. Estamos postando 2 vídeos por semana, terça e sexta. Enquanto nós não entrarmos no texto bíblico especificamente, nós vamos fazer alguns vídeos de introdução. Na terça-feira, quando nós entrarmos no texto bíblico, nós vamos ver basicamente o Antigo Testamento. Na sexta-feira, nós vamos ver o Novo Testamento, que é bem menor do que o Antigo, e vamos ver alguns temas de teologia. Hoje, por exemplo, nós vamos ver um tema de teologia, que é a eclesiologia, o estudo da igreja. Qual foi a origem do nome Igreja Católica Apostólica Romana? Por que a igreja tem esse nome? Bem, primeiro, Jesus nunca falou de igreja assim fundada, uma igreja estabelecida. Ele falou no versículo 18, capítulo 16 de Mateus. Você pode olhar lá na sua Bíblia, Mateus capítulo 16, versículo 18. Jesus fala que a minha igreja, mas não fala que igreja que é. E depois ele fala, mais tarde, em Mateus, capítulo 28, versículo 19, você vai pegando essas citações e vai consultando lá no seu Novo Testamento. Capítulo 28, versículo 19, ele fala para fazer de todos os povos discípulos. Quer dizer, então a igreja ela tem que ir para todo mundo, não é de uma determinada região ou de um determinado povo, ela é para todos. Qual é que era o primeiro nome da igreja católica? Não era igreja católica, apostólica romana, não era. O primeiro nome da igreja era Caminho. Você pode olhar então, vou fazer as citações aqui para você ver que o nome Caminho está em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, eu vou colocar essas citações para você consultar. Atos dos Apóstolos 9, 1 e 2, depois 19, 9, 23, depois, tudo em Atos dos Apóstolos, 24, 14, depois 24, 22. Nesses textos se fala caminho, com letra maiúscula. Foi o primeiro nome da igreja. São Paulo, quando ia perseguir os cristãos, como é que ele falava? Eu vou atrás dos homens e mulheres do caminho. Então, caminho era o nome da religião. Nem era nome cristã ainda, era caminho. Mais tarde, em Antioquia, os seguidores de Jesus, homens e mulheres, são chamados de cristãos. Só os seguidores, não se fala do nome da igreja ainda. Era o caminho. Santo Inácio de Antioquia, que era bispo da cidade de Antioquia, na Síria, Santo Inácio foi discípulo de São Policarpo. São Policarpo foi discípulo direto de São João Evangelista. Conheceu São João Evangelista? São Policarpo. Bispo de Esmirna. Esmirna era uma cidade da Ásia Menor, que é a atual Turquia. Santo Inácio, por volta do ano 107 depois de Cristo, ele chamou as comunidades cristãs de Igreja Católica. Isso pode procurar lá no Google. Lá tem Santo Inácio de Antioquia e carta aos esmirnenses, dos cristãos de Esmirna. E lá Santo Inácio fala o seguinte: onde quer que se apresente o bispo, ali esteja também a comunidade, assim como a presença de Cristo Jesus nos assegura a presença da Igreja Católica. É a primeira vez que aparece a expressão Igreja Católica na história. É lá na carta de Santo Inácio de Antioquia aos Esmirnenses, capítulo 8, versículo 2. Porque não tem só as cartas que estão no Novo Testamento. Os bispos continuaram escrevendo cartas para os seus fiéis, depois do último escrito do Novo Testamento, que foi a segunda carta de Pedro. Depois, Santo Irineu, também interessante, Santo Irineu foi discípulo de São Policarpo. Santo Irineu, do século III, 202 mais ou menos, ele fala muitas coisas sobre a igreja daquele tempo. Então a Igreja Católica começou com Santo Inácio. O nome, Igreja Católica. Depois, ao longo do tempo, para vencer as heresias que falavam contra a mensagem de Jesus, ou falavam de forma distorcida a mensagem de Jesus,
isso que chama heresia, né? É uma visão errada da palavra de Jesus. Por causa dessas heresias, foi se firmando ao longo do tempo, século III, século IV, o nome apostólica. Já no concílio de Nicéia, concílio é a reunião dos bispos do mundo inteiro de uma região para resolver um problema qualquer da igreja. No concílio de Nicéia foi o primeiro concílio ecumênico, quer dizer, de todos os bispos da igreja. Ecumênico quer dizer de todo ecúmeno. Ecúmeno quer dizer toda a região habitada da terra, né? A gente fala ecúmeno. Então, ecumênico, nesse sentido, é de todos os bispos da terra. Em Nicéia, 325 depois de Cristo, século IV, e Constantinopla, 381 depois de Cristo, ambos concílios do século IV, eles fizeram aquele creio em Deus Pai, que é o creio niceno-constantinopolitano. E esse creio em Deus Pai, que é maior, ele é mais recente do que o creio comum, que é o creio apostólico. Esse creio niceno-constantinopolitano fala assim: creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Não fala romana ainda, católica e apostólica. Justamente para mostrar que nós seguimos a fé dos apóstolos, né? Aliás, antes, o registro mais antigo sobre a igreja apostólica está no livro de Santo Irineu, do século III, 202 depois de Cristo. O livro é Contra as Heresias. É lá que está dizendo igreja apostólica. Na verdade, o centro da igreja era Jerusalém. Depois passou para Roma, porque Pedro e Paulo morreram em Roma. Então, a igreja de Roma começou a ter uma primazia, uma importância maior em relação às outras igrejas. Qualquer problema que uma igreja tinha com a outra, eles recorriam ao bispo de Roma para poder arrumar, para poder resolver o problema, arbitrar o problema. Então, com o tempo, a igreja de Roma, porque Pedro e Paulo morreram lá, as duas colunas da igreja, a igreja de Roma foi ganhando uma importância muito grande em relação às outras igrejas. Por isso que o centro da igreja católica está em Roma, no Vaticano, desde aquele tempo. A partir do século IV, século V, isso está numa declaração do Papa Gelásio, exatamente no final do século V, o Papa Gelásio faz um decreto, é o decreto gelasiano, que confirma, além de confirmar a lista de livros da Sagrada Escritura, da Bíblia, ele confirma a primazia da igreja romana sobre as outras igrejas. Aí passou, a partir do século IV, século V, a partir do Papa Gelásio, a igreja passou a ser chamada Igreja Católica Apostólica Romana. Não porque era de Roma, aquela Roma dos imperadores, a Roma pecadora, não. Aqui é Roma porque Pedro e Paulo morreram lá, né? E não foi o Papa Gelásio que começou isso, né? Havia muito tempo que a igreja de Roma já tinha muita influência sobre as outras igrejas. Até o século IV depois de Cristo, a igreja católica apostólica romana era normalmente chamada de igreja romana, igreja de Roma, né? O Papa, por exemplo, se você perguntar para o Papa Francisco, o que o senhor é? Ele não vai falar, eu sou o Papa. Qual é que é a resposta do Papa Francisco se perguntar para ele o que ele é? Eu sou o bispo de Roma. E realmente, ele é um bispo, o Papa é um bispo. Nós vamos fazer um vídeo depois sobre a hierarquia da igreja, qual o significado da hierarquia da igreja, por que tem diferença de padre, de frei, padre religioso, padre diocesano. Vamos fazer um vídeo também para que os católicos e todos que se interessarem conheçam a hierarquia da igreja católica. Então, por que a igreja se chama Católica Apostólica Romana? Por isso. Primeiro, porque a igreja é universal. Católicos, em grego, quer dizer universal. Eclésia católica, igreja católica. Ela cabe em qualquer lugar. Por isso que chama católica. É apostólica porque segue a regra dos apóstolos. Não segue uma heresia qualquer. Um que fala que Jesus não é Deus, outro fala que Jesus não nasceu, ele só caiu do céu. São heresias. As heresias, os bispos se reuniram para resolver essas heresias. Vamos afirmar qual é que é a fé cristã. Vamos determinar qual é que é a fé cristã. Essa é a fé cristã, através dos concílios. Aí ela é apostólica porque segue a regra, a fé dos apóstolos de Jesus. E ela é romana porque Pedro e Paulo foram martirizados em Roma. Naquele tempo, Roma era o lugar principal do mundo. Se quisesse fazer sucesso, qualquer coisa, qualquer religião, qualquer coisa, tinha que ir para Roma. Igual hoje no Brasil, se você quiser fazer sucesso, tem que ir para São Paulo. Você não faz sucesso em outro lugar, tem que ser em São Paulo, né? E de São Paulo irradia para o resto do Brasil, né? E do mundo. Naquele tempo era Roma. De Roma se irradiava para todo o império a religião cristã. E de fato aconteceu isso mesmo. Por isso que ela é chamada de também romana. Igreja Católica Apostólica Romana.
Agora, para a gente falar certinho, fala só Igreja Católica. Não fala Igreja Romana, não. Igreja Romana é um preconceito. Os evangélicos chamam a Igreja Católica de Igreja Romana, por preconceito. Para dizer que a igreja Romana só começou a partir do século IV ou do século V. E não foi. Ela só foi mudando de nome, mas é a mesma. É igual a cidade hoje. Uma cidade que muda de nome é a mesma cidade. Por exemplo, tem uma cidade próxima de nós que tinha um nome. Hoje ela tem outro nome, mas é a mesma cidade. Só mudou de nome. A igreja também foi assim. Era Caminho, depois Igreja Cristã, depois Igreja Católica, depois Igreja Católica Apostólica e depois Igreja Católica Apostólica Romana. Só mudou de nome. Mas nunca fala Igreja Romana. Isso é preconceito evangélico. Fala Igreja Católica. Não fala catolicismo também não. Catolicismo é preconceito dos historiadores, né? É preconceito. Catolicismo. Eu sigo catolicismo. Não, eu sigo a Igreja Católica. Certo? É o mais correto falar. Eu sigo a Igreja Católica Apostólica Romana. Eu não vou falar isso tudo de uma vez. Eu sigo a Igreja Católica. Tudo bem? Esse é o nosso vídeo de hoje. Nós agradecemos então a todos que estão acompanhando os nossos vídeos, católicos ou não católicos, que quiser aprender alguma coisa a mais mais profundamente sobre a palavra de Deus, contida na Bíblia, e nós vamos caminhando aos poucos, gota a gota, até fazer um grande mosaico de água, gota a gota, um grande mosaico de água, para que depois a gente tenha a visão mais completa do assunto. Faz o seguinte, acione o sininho, primeiro assista o vídeo, depois dê seu like, depois compartilhe e acione o sininho para sempre receber os nossos vídeos. Um abraço a todos, fiquem com Deus.